Eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 4 do capítulo 2 de Daniel. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhes dissessem o que havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho, fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte-nos o sonho e aí seus servos, e daremos a interpretação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos mais uma vez extrair a Tua verdade, o Teu Evangelho desse texto tão precioso, desse texto tão antigo, mas que nos fala tanto atualmente, que é tão atual ao mesmo tempo. Nós possamos contextualizá-lo, nós possamos extrair a teologia correta das Tuas maravilhosas verdades. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Capítulo 1 de Daniel nos mostra que, e termina assim, mostrando como esses homens eles se destacaram no reino de Nabucodonosor, tanto Misael, quanto Ananias, quanto Azarias e também a Daniel. E eles vão posteriormente receber nomes que termina que a gente conhece a Daniel pelo nome de batismo, porque justamente é o nome do livro, mas a gente conhece os amigos de Daniel mais pelo nome pagão do que pelo nome judeu, né? A saber aí Sadraque, Mesaque e Abidnego. E tem uma informação muito importante no capítulo 1, versículo 20. Vai dizer assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então, eles foram colocados ali com esse grupo de estudiosos. E vale ressaltar que eles eram chamados de magos, assim como os outros também, porque os conselheiros do rei, eles eram chamados de magos, tanto quem era mágico, quem não era. Era uma nomenclatura nesta época para estudioso. Por quê? Porque, como eu falei na pregação passada, eles não tinham diferença entre uma pessoa que era químico e uma pessoa que era estudante dos astros e adorava os deuses, um sacerdote. Eles não tinham essa distinção entre o químico e o astrólogo. Todos eram magos. Como eu disse, apenas no período iluminista que a gente tem essa divisão entre o religioso e o acadêmico, onde o acadêmico não quer mais que nada religioso entre no seu estudo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os magos vindo do Oriente, lá no Novo Testamento, não pense que esses homens eram reis mágicos, né? Ou feiticeiros. Não, eles eram estudantes dos astros. E eles viram ali uma estrela muito diferente de uma estrela habitual e resolveram ali serem guiados por essa estrela. Receberam a revelação de que ali iria nascer o Filho de Deus. E Daniel estava junto, digamos assim, desse ambiente acadêmico, mas um ambiente, ao mesmo tempo, desde o capítulo 1 nós vimos isso, cheio de crendices e cheio de superstições. E ele era desafiado já desde o começo a manter a sua integridade, quando vimos aquele problema sobre a alimentação voltada ali a cultuar, a ter comunhão com os deuses da Babilônia. E Deus honra Daniel e os seus amigos por terem sido fiéis. E aqui no capítulo 2 eles já estão no pacote desses magos, né? Ele já é chamado aqui de mago, ele já é chamado de conselheiro
de conselheiro do rei. Então ele está na nata de Nabucodonosor, ele está na nata da Babilônia. Ele compõe aqui esse corpo. Mas percebam, e analisando o texto, que nós vamos ver que o testemunho de Daniel, a partir de agora, é um testemunho muito mais público do que privado. Quando você é colocado em algum local de liderança, em algum local de destaque, seja no seu trabalho, seja na igreja, tudo que você faz é mais sonoro, tudo que você faz repercute mais. Por isso você tem que pensar 2, 3 vezes antes de tomar uma atitude, antes de postar alguma coisa, antes de compartilhar alguma coisa. Por quê? Porque aquilo ali vai ter um comentário maior, digamos assim. E Daniel é assim a partir de agora. Ele é conselheiro do reino mais poderoso do mundo até nesse momento aqui, que é a Babilônia. Então, tudo que ele fizer vai ser muito mais visado, vai ser muito mais público do que as outras pessoas. E é interessante isso, porque nós temos que entender que, como filhos de Deus, o nosso testemunho, ele não só vai ficar no ambiente privado. A gente não tem essa opção de escolher o nosso testemunho ali ser visto apenas para os nossos familiares, apenas para as pessoas que moram com a gente, de forma nenhuma. Por muitas vezes o nosso testemunho, ele passa por testes públicos. A gente não consegue taxar, não consegue dividir. E é muito interessante porque muitas vezes a gente ouve assim, seja um testemunho de Jesus, né? Olha, você tem que ser um testemunho de Jesus, você precisa, como se isso fosse opcional, de forma nenhuma. Se você é cristão, você automaticamente já é testemunha de Jesus, fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Ou você está elevando e divulgando o nome de Cristo, ou você está manchando, sujando o nome de Cristo. Nós não temos essa opção. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, elas já começam a julgar as coisas que nós estamos fazendo. Quando Lucas escreve lá em Atos 1:8 sobre isso, sobre a fala de Cristo, falando para os discípulos, quando ele vai dizer assim, Lucas 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando Lucas estava escrevendo isso, ele não está dizendo que Jesus está convidando você a ser um testemunho. Ele está dizendo, vocês já são automaticamente, sempre aquela pessoa, sempre nós vamos evidenciar ali o amor de Deus nas nossas vidas. Tanto Pedro como Paulo, tantos exemplos assim, como Daniel aqui, eles foram colocados mediante as autoridades para falar de Jesus. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas na outra oportunidade que ele teve, ele vai negar o pedido do Sinédrio de negar a Cristo. Ele vai negar o Sinédrio face a face. E quantas vezes Paulo também foi levado às autoridades e ele não recuava. E o que é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de grandes oportunidades de testemunho público que Deus deu a esses homens. Então, venhamos ao texto aqui. O texto começa com Nabucodonosor tendo um sonho aqui e ele fica perturbado com esse sonho. E por causa desse sonho, ele vai agir de forma tirana aqui. Ele vai reunir todos os seus sábios aqui e nessa primeira ocasião que nós lemos dos versículos de 1 a 4, Daniel não está aqui. Daniel, ele está entre os sábios, mas ele não é convocado aqui nessa convocação para dizer o sonho e a interpretação. E para que ele não fosse enrolado, digamos assim, para que os magos não ouvissem o sonho e inventassem qualquer interpretação, eles dizem, olha, para eu dar crédito aqui a vocês, eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e a interpretação. Veja aí o versículo 5. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação,
vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. É muito interessante porque depois dessa ordem, eles pedem novamente para Nabucodonosor dizer o sonho, como se eles não tivessem entendido, ou se fazendo aqui de desentendido. Versículo 7. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho e a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Então, eles estavam tentando aqui, Nabucodonosor, pelo menos ele entende isso, vocês estão tentando me enrolar, vocês estão tentando achar que eu vou, de alguma forma de persuasão, iniciar aqui ou contar o sonho para vocês. Não, eu quero os dois, eu quero o sonho e eu quero a interpretação. E o versículo 10, irmãos, ele é muito interessante porque ele nos mostra já de cara a insuficiência dessas ciências ocultas. A insuficiência da ciência, de qualquer estudo, sem colocarmos Deus nessa equação, digamos assim. Porque os magos, eles vão confessar aqui ao rei. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Então, observem a linguagem aqui pagã de entender a sua completa incapacidade, talvez uma lábia aqui para convencer de vez o rei contar o sonho, mas o resultado não foi muito bom. Na verdade, o resultado foi o contrário. O rei, ele fica enfurecido. Quando a gente vai lá para Romanos 1, Paulo vai nos escrever que os homens, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, é quando a gente troca a criatura pelo Criador. E quando a gente faz isso, quando eles fazem isso, nós não, livre-nos disso, eles acham que eles estão fazendo um bom negócio. Eles acham que agora, finalmente, eles vão encontrar a verdadeira sabedoria, como no iluminismo. Eles acham que a ciência verdadeira são as teorias malucas que eles inventam. E eles acreditam nisso como se fosse uma religião. Eles acreditam nisso porque eles têm fé nisso. O ser humano, ele tem que ter fé em alguma coisa. Se ele não tem fé em Cristo, ele vai ter fé em qualquer outra coisa. E eles colocam toda a sua fé, tudo naquilo que eles mesmos criaram, como os deuses. Os deuses são criações meramente de seres humanos. Os deuses hoje têm outros nomes, mas eles continuam sendo criados. E é assim que a Bíblia trata pessoas que não têm condições de revelar mistérios, como esses sábios aqui. A Bíblia trata como loucos. A Bíblia trata como praticantes de uma ciência sem pé nem cabeça. Entretanto, esse pedido do rei é um pedido muito, muito profundo e também um pedido bem inusitado. Só para a gente ter uma noção, tem uma pessoa que tinha um dom parecido com o dom que Daniel vai receber aqui. E essa pessoa, nós sabemos, lá no livro de Gênesis, é José. José tinha o dom de interpretar sonhos, mas José nunca teve que dizer o sonho e a interpretação. Faraó, por mais tirano que fosse, ele vai contar o sonho a José, e José vai dar a interpretação. Aqui não. Aqui o que o rei está pedindo é algo fora do comum. É algo maluco. Tanto é que eles chegam para o rei e dizem assim: olha, ninguém nunca pediu isso. Ninguém nunca pediu para dizer o sonho e a interpretação. E o que é que o rei resolve fazer?
Versículo 12. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Esse contexto, irmãos, nós sabemos que ele faz parte de um contexto muito maior. Daniel está encaixado, assim como nós. Daniel está inserido na história da redenção. Daniel, ele está nesse meio. Deus exilou Daniel, mas Deus não tem o objetivo de se divorciar de Daniel. Deus não está abandonando Daniel, assim como ele não está abandonando o povo de Israel aqui, que está na Babilônia. Daniel está lá por consequência da idolatria do povo de Israel. E a história de Daniel, a gente precisa ler esse texto e ler essas histórias dentro dessa perspectiva. É a perspectiva dentro da história da redenção. E olha que contexto desfavorável. Daniel não estava nem sabendo. Ele vai perguntar depois, por que eu vou morrer? Qual é o objetivo disso? Ele não está nem sabendo dessa situação. Ele está no bolo aqui desses magos pagãos. E agora ele está muito perto da morte. E uma das coisas muito interessantes que podemos ver no caráter desse jovem, e o que eu queria falar com vocês nessa manhã, é a ousadia de Daniel. Uma ousadia temerosa. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas não é. Porque é uma ousadia, mas baseada em alguém que teme a Deus. Veja o versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. É muito interessante, irmãos, porque Daniel pede uma coisa que justamente deixou Nabucodonosor enfurecido: tempo. Os magos também pediram tempo a Nabucodonosor, mas ele não queria tempo. Então ele já começa aqui pedindo as coisas erradas. E é muito interessante a gente lembrar de uma informação que o capítulo 1 nos deu sobre esse dom que Daniel vai receber. Daniel vai receber um dom, todos os amigos dele e ele vão receber o dom da sabedoria, digamos assim. Eles vão ser muito sábios, mais sábios do que os outros, mas a Daniel teve algo a mais. E o versículo 17 do capítulo 1 nos diz, vai dizer assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Só que a gente não tem uma informação no capítulo 2, depois dessa informação do versículo 17. Qual é a informação? Daniel sabia disso ou não? Daniel sabia que ele tinha esse dom? A gente não tem esse relato de que foi informado a ele, de que Deus, num sonho, talvez, ou em algum momento, disse a ele que ele tinha esse dom. Então, vamos lá. Se ele não sabia, o rapaz era ousado. Esse adolescente aqui, Daniel não tinha mais de 18 anos aqui ainda. Esse adolescente aqui, esse menino, ele era ousado. Ele pede tempo ao rei, e a gente vai ver aqui que ele corre aos pés de Deus, e ele clama a Deus para que Deus lhe falasse o sonho e a interpretação. Se ele sabia, entenda que ele aprendeu que, mesmo sabendo do sonho que tinha esse dom de visão e de sonho, mesmo ele sabendo disso, ele sabia que ele tinha que orar a Deus. Ele sabia que, ele ia ser um mecanismo em que Deus ia revelar, mas quem ia falar e revelar não era a força dele, era Deus. Então, crédito para Daniel, se ele sabia que tinha esse dom ou se ele não sabia que tinha esse dom. Das duas formas, se ele sabendo ou não, ele vai correr para os pés de Deus. Ele é ousado. É essa palavra que é muito interessante nós frisarmos.
a ousadia em Daniel e lidar com esses reis poderosos, tiranos e ainda por cima loucos. Versículo 17 vai nos dizer: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel, tão jovem, aprendeu algo muito importante. Ele não pode orar sozinho. Ele precisa que as outras pessoas da sua igreja, essa era a igreja de Daniel aqui, nesse contexto tão desfavorável, por tudo que a gente passe, por mais vergonhoso muitas vezes que seja, nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos. Por quê? Porque eles precisam orar com você. Isso é vida cristã. Isso é o que os reformadores nos chamam sabiamente de comunhão dos santos. Ele sabia da importância de ter outras pessoas orando com ele, para resistir com ele nesse dia mau, nesse dia completamente atípico. E percebam que ele vai buscar refúgio com o povo de Deus, para que ele conseguisse proferir um testemunho fiel, porque o testemunho de Daniel aqui, de seus amigos, é completamente público. Cada atitude que ele vem a fazer, cada fala que ele vem a dar para o rei. E Daniel demonstra gratidão e louvor, porque imediatamente Deus vai revelar a ele o sonho e a interpretação. Versículo 19: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus e meus pais, eu te engrandeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aqui nessa oração de agradecimento e louvor a Deus, Daniel, além de nos mostrar que sabe orar muito bem, e ele não vai fazer isso só aqui, ele tem uma oração belíssima no capítulo 9, e se Deus quiser vamos chegar um dia nesse capítulo. Aqui ele nos mostra dois atributos comunicáveis que Deus, como já diz, comunicáveis que Deus atribui a gente também. Ele exalta o Deus da sabedoria e do poder. Ele diz, olha, Deus ele é sábio e ele é poderoso. Se Deus, irmãos, ele fosse sábio e ele não fosse poderoso, ele seria incapaz de ajudar Daniel. Se Deus ele fosse poderoso sem ser sábio, ele seria um tirano igual a Nabucodonosor. Não, Deus é força e sabedoria. Daniel está declarando aqui, Deus é músculo e Deus é mente. Esse é o nosso Deus, ele é incomparável. Daniel está certíssimo aqui em sua oração. E observem como ele agradece a Deus antes de conferir o sonho com Nabucodonosor. Antes dele dizer o sonho de Nabucodonosor, dizer, não, foi isso mesmo que eu sonhei, ele já agradece a Deus. Ele sabe que o mesmo sonho que ele teve foi o sonho que Nabucodonosor teve. Ele sabe disso. Isso já nos dá outra aplicação. Muito antes de você dar uma bola dentro, muito antes de você ter sucesso naquilo que você planejou e preparou, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Algumas vezes eu faço isso. Devia fazer todas, né? Eu faço um esboço e eu disse, poxa, eu estava com muita dificuldade de entender esse texto. E eu entendi. E agora eu posso passar para a igreja. Louvado seja Deus. Eu não vou agradecer somente quando eu dei a pregação e vocês entenderam.
Não, você já agradece a Deus com todos os recursos que Ele nos dá. Mas entenda, pregar em Daniel, irmãos, não é uma pregação moralista. Não estamos aqui para exaltar os feitos de Daniel. Eu já havia falado isso na semana passada. Por quê? Venhamos e convenhamos, irmãos. Talvez nunca a gente chegue no nível espiritual de Daniel, de Paulo, de Estevão, de Moisés. A maioria não chega. E essa é a triste realidade. Por quê? Porque ninguém tem peito, talvez, para chegar igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo, tá bom, eu vou entrar na fornalha aí, já que eu de jeito nenhum vou adorar a estátua de Nabucodonosor. São poucas pessoas que têm peito e coragem para isso. Esse é o ponto ruim de uma pregação moralista. Por quê? Porque deixa você para baixo. Ela simplesmente mostra o quanto você é diferente de Daniel e o quanto a fé de Daniel é muito maior do que a sua e a minha. E a gente termina uma pregação moralista dizendo, poxa, eu nunca vou ser igual a Daniel. A pregação moralista, ela é errada e ela é perigosa, porque além de exaltar quem não é para ser exaltado, não existe redenção, porque na verdade a solução não está em Cristo, a solução está dentro de nós. A solução está na nossa força. Quantos coaches estão aí para dizer assim, olha, busque a força dentro de você. Mas a força não está dentro de nós. A solução não está dentro de nós. E aí vai ter um momento que você não vai achar essa força. E aí você vai se frustrar. Porque você não é igual a Daniel. Você não é igual a Paulo. Se eu disser, seja como Daniel, ore como ele. Daniel orava 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém, fielmente. E mesmo quando impediram ele de fazer isso, ele continuou orando, a ponto de ser lançado na cova dos leões. Eu digo, seja igual a Daniel, ore muito, ore assim, de forma bela como Daniel ora. Aí você começa a primeira semana orando 3 vezes ao dia, a quarta, a segunda, a terceira, e daqui a pouco você vai parando e você vai se frustrando, porque você não é igual a Daniel. E aí a gente mudou o parâmetro. Versículo 24. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Repare que Daniel aqui, ele literalmente ele se coloca numa posição de humildade. Ele está dizendo, ninguém é capaz de dizer ao Senhor o sonho e a interpretação. Daniel, ele não se exalta. Ele não se exalta. Daniel aqui, ele não entende que eu sou o único que pode revelar isso aqui. Não, de forma nenhuma. Ele já tem uma visão, né? Ele sabe que é o mesmo sonho que ele teve aqui de Nabucodonosor, mas ele sabe quem está livrando ele da morte. Ele dá créditos a quem deve ser dado. A Deus. Deus é o autor, é o ser que está livrando Daniel aqui. Versículo 28. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. O Senhor é o centro. O Senhor é o autor do sonho. É Deus que revela mistérios. Olha, Deus que revela mistérios chegou e falou para o Senhor. Ele é o foco. Ele é claro aqui. Ele está reconhecendo a sua plena incapacidade em dizer ao rei
este sonho, versículo 30, quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Eu não tenho, Nabucodonosor, nada de especial. Eu estou aqui porque o Rei dos Reis quer falar com você. Daniel sabe que ele não é o autor da sua história. Daniel sabe que ele é um encaixe aqui na história da redenção. Prestem atenção nisso, irmãos. Ao invés da gente estudar como Deus muda a nossa história, é mais profundo nós falarmos como Deus nos fez encaixe da história dele. A história que nós estamos vivendo não é a nossa história, é a história da redenção. Eu não tenho uma história, você não tem. Daniel sabia que Daniel não deveria se exaltar, porque ele não é o foco. A história é de Deus. Ninguém pode revelar essas coisas, mas Deus revela mistérios. Só Deus pode. Daniel percebe a razão dele estar ali. Eu fui levado para cá. Eu fui colocado como conselheiro do rei, para eu estar diante do rei e ser o testemunho do Deus da história. Eu sou um instrumento, um mero instrumento do Deus da história, e Deus poderia ter colocado qualquer outra pessoa para essa função. Mas Daniel, ele se sente privilegiado por exaltar ao Senhor diante de um rei louco e completamente pagão. E aí vamos nos aprofundar nesse sonho. Essa é a segunda parte desse sermão, versículos 31 ao 45. Eu vou ler numa tomada só, porque ele nos dá o sonho e a interpretação imediatamente. E aí até o versículo 45. 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O sonho ao rei, que o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porém o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará outro povo
esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ele despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro, certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Estátua grande com a cabeça de ouro. Ele vai dizer: este é o Senhor Nabucodonosor. Ombros de peito e de prata, ventre de bronze e mais para baixo o pé composto de ferro e barro que não se fundem, parte em ferro, parte em barro. Posteriormente, irmãos, em outros capítulos nós vamos ver, esse sonho vai ser retomado, e nitidamente aqui são reinos divididos aqui nesse mesmo corpo. Cada membro aqui desse sonho é o reino da Babilônia, o Império Medo-Persa, o reino grego e o Império Romano, a Grécia Antiga, digamos assim, e o Império Romano. Materialmente diferentes, reinos diferentes, com culturas diferentes e governadores diferentes em épocas diferentes, mas juntos numa mesma estátua. E o que é que o sonho está dizendo? O Senhor é o primeiro reino, o primeiro grande reino que surgiu nesse mundo. O Senhor é a cabeça, mas existe um detalhe que nós lemos e sabemos que ele é mais crucial aqui, está no versículo 34. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu essa estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. A pedra, ela cai no pé dessa estátua e essa estátua vem a cair, porque o pé dessa estátua é frágil. É um pé de ferro que é muito forte, mas em alguns momentos tem barros nesse ferro. E aí eles não se fundem, como o pé é frágil, essa pedra caiu e como quebrou o pé, toda a estátua ela veio a ruir. E qual é o foco desse sonho? Mostrar grandes reinos, assim como o de Nabucodonosor, que vão se levantar ao longo da história. E um reino tão poderoso, tão rico, tão vasto como o dele, que era a cabeça de ouro, e os outros reinos que compunham essa estátua poderosíssima, elas vão ser todas exterminadas por uma pedra que vai ser cortada sem o auxílio de mãos humanas. Por que cortada sem o auxílio de mãos? Porque Matthew Henry vai dizer, esta pedra que é Cristo, ele iria ruir todos esses reinos sem o auxílio de nenhum ser humano, sem o auxílio de nenhum humano. Jesus é esta pedra, como posteriormente nós temos lá no Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E essa pedra é a mesma pedra cortada aqui, sem o auxílio de mãos humanas. Então, esses impérios aqui, eles são muito poderosos e diferentes, mas eles têm o mesmo objetivo: se opor a Deus. Eles vão se levantar na história e o modo de vida deles e como eles pensavam é uma completa oposição a Deus. Mas Cristo é essa pedra e isso conforta o coração de Daniel, que é um tipo de Cristo aqui, neste contexto, porque ele vai trazer a revelação ao rei. E o rei aqui simboliza os homens. Ele vai trazer a revelação, o que estava cortinado, digamos assim, ele vai descortinar para os homens. Esse é o testemunho ousado de Daniel. E veja, ele não esconde nada desse rei. Ele acabou de dizer que o sonho de Nabucodonosor revela que ele vai ser esmagado por uma pedra que ele não vai saber nem de onde veio. Olha, a interpretação do sonho é que o Senhor e os outros e mais 3 grandes poderosos reinos vão ser completamente esmagados. Por que Cristo esmaga o pé? Porque o pé é o Império Romano, fundindo a linha de ferro e barro. Ele tem a sua glória, que é justamente Cristo e os cristãos dentro desse império. E ele tem o barro, que é a sua incredulidade e a sua idolatria.
E é justamente porque ele quebra o pé, porque Cristo vem no Império Romano. Ele vem na época do Império Romano. Por isso que o pé é o Império Romano, segundo Matthew Henry. E existem muitas polêmicas contra esse texto. Eu nem vou entrar aqui, talvez depois ali, quando ele voltar para essa estátua, nós possamos ver. Mas eu entendo que essa seja a interpretação correta. Daniel, ele estava sendo ousado e ele estava sendo ofensivo. Ofensivo não no sentido de ofender, mas no sentido de atacar o rei com a verdadeira revelação. Daniel está confrontando o rei com o seu modo de pensar e com o seu modo de viver. Ele está dizendo: Jesus irá esmagar você e todos esses reinos que se levantaram contra Deus. Daniel está fazendo exatamente o que Cristo fez nos primeiros capítulos lá de Mateus. Olha, os homens dizem isso, os fariseus dizem isso, os escribas dizem isso. Eu, porém, vos digo. Daniel, está fazendo o que nós devemos fazer ao pregar o Evangelho. Mostrar o tamanho da loucura dessas pessoas de fora pensarem contra Cristo. Daniel descartou os magos e ele exaltou a Deus. Jesus descartou os fariseus, os falsos profetas, e veio com a revelação verdadeira. Nós precisamos descartar as falsas teorias. Na verdade, a palavra de Deus mostra o quão essas teorias, o quão a ciência moderna, ela é ridícula. Ela é completamente ridícula. Eles proliferam loucuras, e é isso que nós precisamos pensar. Temos que ter a ousadia de defender o Evangelho. Quando a gente vai falar sobre política, aí você chega num ponto falando sobre política, sobre vida cristã, atrelando o cristianismo à política, a igreja à política, aí as pessoas começam a ficar incomodadas. Você já começou a colocar religião, como se um debate político, por exemplo, irmãos, fosse arreligioso. Todo debate público, todo debate no seu ambiente privado, ele é necessariamente religioso. Porque tudo pressupõe valores morais. E os nossos valores morais, eles têm que ter base religiosa. Se uma pessoa chega para você e fala sobre a defesa dos animais e pressupõe valores, dizendo o que é certo e o que é errado, existe base bíblica para isso. E isso agora se tornou, como todo assunto, religioso. Quando você conversar com alguém sobre política, sobre família, sobre defesa dos animais, entenda que a sua conversa e o seu debate é altamente religioso. Não existe debate neutro, não existe proposta política neutra, não existe direcionamento familiar neutro. Todos debatem religião, porque todos estão ali defendendo o que acreditam, defendendo o que creem, defendendo a fé que eles depositam. Esse é o problema da psicologia. Eu tenho sérios problemas com psicologia, porque todos os métodos para eu aconselhar alguém, eles são antibíblicos. São completamente antibíblicos. Eles se afastam do aconselhamento bíblico. E as pessoas começam a estudar ali na faculdade teorias meramente humanas, aplicando métodos meramente humanos, colocando a Bíblia à parte desses conselhos. Como eu posso ajudar alguém assim? Imagina se Daniel, nesse momento aqui, ele fosse relativista, né? Ele interpretasse o sonho, mas ele tirasse a parte de que a pedra fosse destruir, Nabucodonosor ia... Não, aqui pronto, ele dava metade da interpretação. Nabucodonosor, acho que ele ia se dar por satisfeito. E essa pedra aqui que foi cortada? Não, é uma pedra qualquer aqui. Mas ignore essa parte. Não. Ele não faz isso. Ele não está preocupado em negar e com medo de omitir a verdade.
E o rei aqui não vai ter uma reação de se chatear. Nós vamos ver posteriormente aqui. Mas Daniel, ele não relativiza. Muita gente é relativista. Engraçado que ninguém é relativista na hora de tomar um veneno. Vai tomar veneno, vai lhe matar. Não, eu acredito que o veneno não vai me matar. Na minha verdade, o veneno não vai me matar. Não. O veneno mata é uma verdade absoluta. Ninguém é relativista na hora de tomar veneno. Daniel não foi relativista, ele não foi neutro, ele foi revelar exatamente o que Cristo tinha dito. Por isso que ele é um tipo de Cristo, porque ele descortina o que está encoberto. Ele vem com a interpretação, ele defende a verdade. O relativismo é o mais extremista do absoluto. Porque eles acreditam numa verdade absoluta. Se eles acreditam que tudo é relativo, já é uma verdade absoluta. Eles se contradizem na própria teoria. Se Daniel fosse neutro, ele não estaria demonstrando características de um eleito de Deus. Se nós somos neutros nos nossos debates, não estamos demonstrando características de um eleito de Deus. Você conversa com um naturalista nato. Aí você pergunta a ele assim: você acredita que o homem veio do nada? Ele diz: sim, o homem veio do nada. Você acredita que o homem vai para o nada? Ele diz: sim, também acredito. Você acredita que o homem que veio do nada e vai para o nada, ele deve ter dignidade? Aí ele diz: claro, tem que ter dignidade. Como é que um ser que veio do nada e vai para o nada, ele precisa ter dignidade? Ele não explica. Eles não têm base para isso. Quando eu falo isso, irmãos, eu tiro o teto do naturalista. Eu devo ser bom, eu devo ser reto, eu devo ser gentil, eu devo ser amoroso, porque eu sou a imagem de Deus, e Deus, ele é tudo isso. Eu tenho base e eu tenho razões sólidas na palavra de Deus para replicar tudo isso. Mas como é que uma pessoa que não vem do nada, não tem propósito a existência dela, ela veio do acaso? Para que ela tem que mostrar exemplos de moralidade, de respeito e de amor ao próximo? Daniel diz: olha, eu não posso revelar isso aqui. Nenhum mago pode. Talvez se Daniel tivesse parado nessa fala, ele já ia morrer imediatamente. Mas tem alguém que revela. É um Deus que revela mistérios. Um Deus que envia o seu Filho para nos revelar aquilo que precisávamos saber. E aí chegamos na conclusão, irmãos. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É Ele quem revela mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abdinego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Imaginem a cena, irmãos, o rei se curvando diante de Daniel, um menino aqui que tinha os seus 16 para 17 anos. Entretanto, Nabucodonosor vai continuar demonstrando atitudes aqui de um rei pagão, porque ele, embora ele reconheça que, olha, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, mas posteriormente o que é que ele faz? Ele não adora a Deus, ele engrandece Daniel. Ele vai dar presentes, ele vai exaltar a pessoa. É a mesma coisa quando você prega o evangelho, aí vem alguém e começa a lhe colocar num patamar, né? Poxa, você fez, você... Aí você começa a entender que, olha, a pessoa não entendeu nada. A mesma coisa
acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vai ver na próxima semana, na fornalha. Acontece ali um milagre e aí Nabucodonosor mais uma vez vai exaltar eles e não o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante porque, veja, às vezes o evangelho não vai resultar em vidas para Deus quando você está pregando, quando você está falando dele. Entretanto, essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação é fazer o nosso dever e amar as pessoas que nos rodeiam, porque quando pregamos o evangelho para elas, nós estamos demonstrando esse amor. Jesus Cristo, perto do fim, ele vai nos dizer um discurso que assusta muita gente. E eu queria que nós abríssemos para concluirmos essa exposição. Abram aí, por favor, em Lucas 21, por favor. Lucas 21, a partir do 12. Jesus vai dizer: antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Então, essa é a parte que as pessoas ficam assustadas. Senhor, vai acontecer tudo isso comigo. Eu não tenho a ousadia de Daniel. Eu não tenho a ousadia de Paulo e de Pedro. Mas aí ele nos diz a partir do versículo 14 de Lucas 21, tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Ou seja, Jesus promete a você, quando você estiver nas diversas oportunidades de dar testemunho público do seu nome, e você incondicionalmente vai estar nessas situações, onde e agora, como é que você vai reagir? E agora, diante disso que Deus colocou na sua vida, como as pessoas vão ver como você passou por isso? Diante desse testemunho, Jesus nos assegura em Lucas 21, Ele falará por você. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele quer que você, assim como Daniel descansou, descanse numa ousadia temerosa. E isso não significa que necessariamente, quando você pregar o evangelho, as pessoas vão crer. Isso não significa que você vai ser liberto da perseguição. O presente aqui para Daniel não foi ele voltar para a terra de Israel e o povo voltar. Não, ele ainda continua cativo. O que vai acontecer comigo e com você é o que a palavra garante, que o seu testemunho será fiel e o seu testemunho será sonoro, que a palavra de Deus vai, através de você, amplificar. E esse é o nosso objetivo aqui na terra, irmãos. Não é a nossa história, é a história de Deus, é a história da redenção, somos apenas um encaixe dela. E que privilégio, irmãos, que privilégio. Deus poderia usar qualquer outra pessoa para estar falando com vocês aqui. Deus poderia usar qualquer outra pessoa para estar no seu lugar ouvindo o evangelho nessa manhã, e entendendo a importância de estar aqui, mas Ele escolheu você. Por quê? Amor incondicional. Deus quer que você seja testemunha. E muitas vezes Ele vai expor você, para que você seja a boca de Deus. E que privilégio ser a boca de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente por esse momento. Abençoa as nossas vidas, abençoa a continuidade desse culto. Obrigado pela tua palavra viva, atual, qual nós podemos aprender com ela. Esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.